Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Com muita alegria que estamos aqui em mais um dia de leitura da Palavra de Deus, o nosso Plaboc, plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje vamos finalizar o livro ali do profeta Amós, lendo os capítulos 7, capítulo 8 e o capítulo 9, né? Finalizando ali o aprendizado ali com o livro de Amós dentro do contexto ali da nação fragmentada, né? O período ali dos reis de Israel, os reis de Judá. Então é com muita alegria que estamos aqui. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, clica ali no sininho, ativa as notificações. Nós também deixamos aqui na descrição do vídeo um link para o grupo exclusivo do WhatsApp. Vai ser muito prazer. Vai ser um prazer imenso receber você lá. Tá bom? Então, vamos partir logo para a nossa leitura, sem mais delongas. Tá? E vamos fechar os olhos e orar, pedindo a Deus uma bênção na leitura de hoje. Ó Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude na leitura de hoje, que mais um dia o Senhor nos ensine, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos ilumine e nos abençoe para que possamos crescer. Oramos assim pedindo o teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então siga-nos também ali no Instagram, Instituto Aletheia OFC. Então vamos lá. Amós, capítulo de número 7. O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que a erva era a erva serôdia depois da secada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo e consumiu o grande abismo, que também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas era boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será cativo para fora da sua terra. Louvado seja Deus por sua palavra. Meus irmãos, aqui, o que eu queria comentar com os irmãos, rapidamente, primeiro é a intercessão de Amós. Então o Senhor mostra ali a Amós uma visão ali com os gafanhotos, né, os locustas, e há um clamor da parte de Amós. Ele fala: Senhor, perdoa. Como se levantará Jacó porque ele é pequeno? Então, a palavra de Deus diz que o Senhor ele se arrependeu daquilo. Então, há um segundo sinal, né, uma segunda visão ali pelo fogo, em que o Senhor ele contendia ele por meio do fogo, mas Amós ele faz um outro clamor. Ele fala: Senhor, cessa agora, pois como se levantará Jacó porque é pequeno? Então, a intercessão ela é importante. E que por mais que nós estejamos vendo, né, principalmente no meio político, no meio econômico,
a nação, né, a nação política, e também, mesmo o povo chamado igreja, o povo espiritual, o povo ali chamado para levar o nome de Jesus, nós precisamos interceder por esse povo, independente do seu estado. Então, mesmo Amós, vendo que o povo estava naquele estado, ele orou, pediu a Deus uma bênção para aquele povo. Senhor, perdoa, tenha misericórdia. Olhe para a pequenez desse povo. Como é que eles vão se levantar se não for o Senhor? Então, nós precisamos ter esse espírito de oração, essa vida de oração pela nossa nação, pelos nossos irmãos, mas pela igreja do Senhor. Então, isso é muito importante. E o outro ponto que eu queria salientar é sobre Amazias. Amazias era sacerdote em Betel. Então, ele estava falando ali com quem? Ele estava falando com um chefe religioso. Então, aqui entra um ponto muito importante, porque nós vemos que Amazias, ele faz o quê? Amós, ele estava levando uma palavra de Deus. Amós queria abrir os olhos do povo. Amós estava trazendo a verdade do Evangelho. Ele estava trazendo a verdade de Deus. Mas aí, só que isso vai de encontro aos interesses religiosos. Isso vai de encontro aos interesses de denominações que querem se promover, que querem colocar o seu nome acima do nome de Cristo, que querem se achar melhor do que as outras, que dizem que ali, naquele lugar, é o melhor lugar que existe, porque não há outro. E que se você não estiver ali naquele meio e for para outro meio, você pode até mesmo sair em paz de maldição, o Espírito Santo não vai mais estar mais com você. Então, Amós, ele estava confrontando ali o próprio sistema religioso. Mas ele dizia, por quê? Porque ele falava aquilo do rei que ele ouvia. Tanto que ele coloca, ele quer que Amós ele vá embora. Ele não quer ouvir, ele não quer ouvir. A religião não quer ouvir a voz de Deus. Ela não quer ouvir o recado de Deus. Ela não quer ouvir a esperança de Deus, o juízo de Deus e também o escape de Deus. Porque ela tem interesses próprios. Ela tem interesses escusos. Ela está preocupada em cativar sua mente, em te prender, em nos escravizar, para que nós sejamos apenas servos dela, servos da religião, servos daquele sistema, servos daquela denominação, que querem impedir a sua liberdade de Cristo, a liberdade de você pensar, a liberdade de você criticar, a liberdade de você trazer mesmo uma palavra vinda de Deus, porque eles não querem, não têm compromisso com isso. Eles não querem compromisso. E tanto que Amós diz, ele fala assim, ó, você vai para lá, vai para Judá, e vai profetizar. Saia daqui, aqui não. Aqui não. Aqui é santuário do rei. Perdão, é casa do reino. Ali não era o santuário de Deus. Deus não tinha espaço ali. Quem falava ali era a religião, eram homens. Até mesmo com as suas próprias elucubrações, com seus próprios Deus me disse. Não, Deus mandou fazer assim, Deus mandou fazer assado. Que muitas das vezes vai de encontro à própria palavra. Então, Amós ele dá uma palavra muito firme. Ele fala: olha só, eu não era profeta, eu não era filho de profeta, eu era um agricultor, eu era um boieiro, cuidava de bois, de gados, cultivava sicômoros, né, figueiras ali, mas o Senhor me chamou. Eu era simples. É assim que o Senhor quer nos ver, apenas querendo servir a Deus. Simples. Simples. Então, Amós ele não teve medo de peitar ali, vamos dizer, a chefia religiosa. E eu e você também não podemos ter medo. Se está indo de encontro à palavra, se está indo contra, se está se chocando com a palavra, precisamos nos levantar. Foi a mesma palavra que Pedro diz ao sumo sacerdote, lá em Atos 4, se não me engano. O que importa? Isso é Pedro falando, hein? Coloque Pedro no lugar de Amós, falando para o sumo sacerdote, assim como Amós falou para Amazias, o sacerdote de Betel. Olha só, o que importa é obedecer a Deus do que a homens. Beleza? Então é isso. Então nós precisamos ficar com essa palavra, irmãos. Não podemos ter medo de confrontar, né? Quer seja sinais, quer seja orientações, mandamentos, vindo de homens ditos revelados por Deus. Precisamos passar isso ao crivo da palavra de Deus. E não é pegar um versículo lá porque fala disso, então é verdade. Não. Nós precisamos ir para o Novo Testamento, precisamos ir para a palavra de Jesus, precisamos ir para a palavra de Paulo, para a palavra dos apóstolos, ver se a palavra de Deus corrobora aquela invenção. Porque senão é uma mera doutrina para te escravizar, para te tornar dependente e certo de um sistema religioso. Independente da denominação. Tá bom? Então vamos acordar para isso. Amós, ele entendeu esse chamado. Tá bom? Então essa era a observação que eu queria fazer aqui. Então vamos para o nosso próximo texto, Amós, capítulo de número 8. O Senhor Jeová assim me fez ver.
e eis que um cesto de frutos do verão. E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruí os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos. E depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra e não chorará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como um grande rio e será arrojada e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto de filho único e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro, mar do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Louvado seja Deus por sua palavra. Irmãos, olha só que sério. E aqui, o verso principal, né, que eu coloco aqui, os dois, né, é o verso 4. Ouvi isto, vós que anelais, vós que desejais, vós que almejais o abatimento do necessitado e destruir os miseráveis da terra, dizendo quando que vai passar a lua nova para a gente começar a vender, porque a gente quer dinheiro, a gente quer comercializar fé, a gente quer vender bênçãos, a gente quer vender pedaços, a gente quer vender o céu. E não pense que isso é só dinheiro, não, tá, irmãos? Isso é muito importante, porque quando a gente fala de uma venda, de um negócio, a gente está falando de uma troca. E muitas das vezes a religião quer tomar até o seu tempo, dizendo que servir a ela é servir a Cristo. Quanto mais tempo você viver dentro dela, você está vivendo para Cristo. Então, essa troca ela é enganadora. Por quê? Porque o que, que eles queriam? Eles queriam se promover, eles queriam ser servidos, eles queriam crescer, eles queriam ser famosos. Né? É a igreja tal, a denominação tal, o grupo tal, a comunidade tal, né? Uma propaganda sem fim. Então, eles queriam se beneficiar, eles queriam engrandecer o seu próprio nome. Eu sempre gosto de contar uma coisa que eu percebo, né? Certamente os irmãos percebem também. Há muito tempo atrás, quando víamos evangelizações, né? Pessoas entregando panfletos nas ruas, era muito difícil nós vermos panfletos com nome de igreja. Já, por exemplo, assim, você recebeu um panfleto, Jesus te ama, Jesus tem a bênção da salvação, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Aí estava assim, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a igreja faz questão de botar o nome dela, de botar a logo dela, de fazer a propaganda dela, de dizer que nela é bom, que nela é lugar de família, que nela você é isso, que nela você é aquilo, porque lá é especial, porque lá tem isso, porque lá tem aquilo, porque lá, porque lá, porque lá, porque lá. Então, nós tiramos muitas das vezes Cristo e colocamos a nossa denominação. Nós tiramos Cristo e colocamos eventos da nossa denominação. Nós tiramos Cristo, colocamos as atividades religiosas da nossa denominação. E aí Cristo vai ficando de fora. E a gente, na verdade, está servindo apenas o sistema religioso. Então, qual era o objetivo ali? Fazer com que o povo acordasse e voltar os seus olhos para Cristo. Para Cristo. Então, esse texto ele é muito importante, né? E por quê? Porque o que eles queriam? Eles queriam comprar os pobres com dinheiro e os necessitados com par de sapatos. O que é isso? É uma troca, é uma dependência. Para que
aquela pessoa que quer Cristo, ele vira independente da sua denominação. Olha só, você tem que orar essa hora, você tem que jejuar essa hora, você tem que ir para não sei o que, ver tal hora. Ah, você não pode se misturar, né, vamos dizer, com a gentalha, porque eles são inferiores a nós. Nós somos mais espirituais, nós temos uma palavra diferente, nós somos diferentes, nós somos especiais, nós temos um chamado diferente. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é uma coisa muito séria. E claro, existe a questão do amar a Deus e do amar ao próximo. Ali eles também estavam negando o quê? Sua principal função, que era o quê? Socorrer o necessitado, ajudar o pobre. Eles estavam se omitindo a isso. Não é isso? O luxo que estava em volta do sistema religioso, templos suntuosos, templos assim. Eu não sou contra o conforto, mas é aquela questão, nós precisamos ser coerentes. Não adianta, né? A igreja, ou a denominação, ou o grupo religioso exibir status, sendo que os seus membros estão padecendo necessidade. Isso não faz sentido ser coerente. Eu sempre gosto de lembrar do texto lá de Atos. Né? Deixa eu lembrar aqui. Esse texto é muito interessante para mim. Atos 4:34 diz que não havia entre eles, entre a igreja, necessitado algum. Não havia necessidade entre eles. Por quê? Porque eles dividiam tudo. Né? E claro, não estou dizendo aqui que você tem que vender tudo que você tem, depois dar aos pés dos apóstolos. Se fosse até mesmo aqueles apóstolos, talvez valeria a pena. Agora, o de hoje, os que se dizem apóstolos, né? Porque essa questão de apóstolo é uma coisa bem. Ah, eu sou apóstolo, eu sou profeta. Pessoas que se autodenominam coisas. Então, isso é muito complicado. Então, o que nós estamos fazendo? Nós precisamos olhar para o necessitado e acudi-lo, como a parábola do bom samaritano. O levita passou direto, foi isso. O sacerdote passou direto. E aquele samaritano, ele não vendeu tudo que ele tinha, não, mas ele ajudou conforme ele pôde. Ele pôde ajudar, ó, faz isso aqui, vou deixar ele aqui contigo. Se ele precisar de mais alguma coisa quando eu voltar, eu acerto com você. É isso que o Senhor está falando, irmãos. Aquilo ali foi Jesus Cristo que fez conosco, sim, mas é o que também nós precisamos fazer, porque foi a pergunta que Jesus estava respondendo: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Tem muitas vezes o próximo fica relegado, o pobre está relegado ali, está abandonado, como se fosse nada. Por isso que ele diz: vocês querem extirpar, vocês querem abater o necessitado, vocês querem destruir os miseráveis, querem manipular. Então, observe isso tanto no aspecto físico quanto no aspecto religioso. Então, às vezes, você não tem tempo para a sua família, você não tem tempo para passear, você não tem tempo para o lazer, você tem que estar enfiado. Você não consegue fazer um curso, você não consegue fazer uma faculdade, ou mesmo assim que você faça, tem que ser aquele desespero, porque você tem que se desdobrar em 500 mil partes, porque você tem que dar conta de um monte de compromisso. Meus irmãos, isso não é vida, isso é imposição e escravidão religiosa, de corte. É isso que o povo estava vivendo. E eles estavam se achando, era isso que é o mais importante. Eles estavam se achando, mas eles estavam muito longe do Senhor. Porque lembra daquele texto que lemos lá? Para ajudar, eles tinham deixado os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, a palavra de Deus. Israel tinha deixado o que? A justiça, o amor ao próximo, a prática do amor. Então, eu queria salientar esses dois pontos aqui dentro desse texto. Então, haverá o quê? Juízo. 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 Amós, capítulo de número 9. O último, né? E claro, óbvio, Deus ele sempre vai apresentar uma promessa. Né? E nós vamos entender um pouquinho essa promessa. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. Se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e os porei os meus olhos sobre eles para mal, e não para bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete,
e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como um grande rio, e se submergirá como Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e aos filisteus de Caftor e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra esse reino pecador, e eu os destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia, olha só que coisa linda, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que segue, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não há como fazer uma observação aqui, tá bom? Da maravilhosidade, da bênção, da graça do nosso Deus. Os irmãos entenderam aqui a mensagem? No finalzinho do livro de Amós? Então, o juízo ele escorre ali por todo o livro. Mas o nosso Deus, ele não é um Deus destruidor. Ele não é um Deus vingativo. Ele é um Deus que avisa. Lembra de tantas vezes? Olha o que eu fiz, mas vocês não se converteram. Olha o tanto de coisa que eu fiz, mas vocês não se converteram. Vocês não se acertaram. Vocês não voltaram seus olhos para mim. Vocês me recusaram, vocês deram as costas. Então vem aqui uma palavra de ânimo. Naquele dia. Agora, é importante, tá? Para o pessoalzinho aí do amor, tá? E eu não estou falando aqui de âmbito político, tá? Por favor. Eu estou falando aqui da galerinha que tudo é amor. Tudo é amor. Sem correção. Sem correção. Né? Deus aceita tudo, é só amor. Olha só que interessante. O verso 10 ele diz assim: ó, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Ponto. O que Romanos ele vai confirmar isso aqui? A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. É isso que Romanos vai dizer. O salário do pecado é a morte. Então, se nós vivermos o pecado, o nosso fim é a morte. Não que nós vamos deixar de pecar, tá? Óbvio, nós somos pecadores. Mas o pecado ele não é o nosso modo de vida. Não é o nosso modo de vida. Nosso modo de vida é obediência e agradar a Deus. Então, nosso Deus, ele é o Deus misericordioso? É, mas há um juízo presente, sim, para aqueles que vivem e que dão as costas para Deus. Ponto. Ponto final, irmãos. Não tem melação, não tem mimimi. Mas há a promessa, olha, naquele dia eu tornarei a levantar a tenda de Davi. E é óbvio, o que o Senhor está falando aqui? Ele está falando da promessa do Messias. Ele está falando de Cristo. Ele vai tapar as aberturas. Ele vai levantar as suas ruínas. Ele vai edificar, como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom. Não é isso? E todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Olha só. Todas as nações que são chamadas pelo meu nome. É a salvação sendo abrangida a toda a humanidade. A salvação é isso. Deus amou, queridos. Deus ele quer salvar pessoas de todo mundo.
de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos. Então essa é a promessa. E essa promessa ela se cumpre em Jesus. Ele levanta a tenda de Davi, o filho de Davi, o filho de Davi que estava sendo crucificado, né? A placa que foi colocada lá no Calvário, o rei dos judeus, né? O rei dos judeus. Então, aquele que lavra alcançará o que cega, o que pisa as uvas é o que lançou a semente. Aquele que iniciou vai encontrar aquele que terminou. Pessoas de todos os tempos, de todas as eras. E será removido o cativeiro. Por quê? Porque nós seremos novas criaturas. Porque os nossos corpos serão transformados. Porque será feito novos céus, nova terra. A cidade vai ser o quê? Reedificada. Não é isso? A nova Jerusalém, onde nós viveremos com o Senhor. E aí, por fim, Deus fala que ele nos plantará na sua terra e nós nunca mais seremos arrancados de lá. Lembra de onde o homem foi arrancado? Do Éden, do paraíso, da proximidade da comunhão plena com Deus. Mas ele vai ser plantado lá de novo. Só que agora ele nunca mais ele vai ser retirado, porque é uma promessa. Apocalipse traz uma promessa. O vencedor será coluna no templo do meu Deus, e dele não sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Nós nunca seremos tomados de lá, viraremos colunas na cidade do nosso Deus. Nós nunca mais sairemos de lá, viremos para sempre com ele. Então, esse é o objetivo de Deus, queridos. Então, Deus fala: juízo, juízo, juízo. Cuidado, se aprontem, observem, vigiem, se convertam, vivam o verdadeiro evangelho. Não engane, e também não sejam enganados, tenham cuidado para não serem seduzidos, né, com vãs filosofias, com vãs mandamentos, vãos mandamentos, vãs revelações, vãs profecias. Muito cuidado. O evangelho é simples, querido, por isso precisamos mergulhar na palavra e fazermos jus e fazermos valer na nossa vida a promessa. Seremos plantados na terra do Senhor e nunca mais seremos arrancados de lá. Porque foi Ele que nos deu. Foi presente, foi graça, misericórdia, amor. Então, queridos, que nós possamos fechar esse livro de Amós aqui com esse entendimento, atentando para tudo aquilo sobre o que conversamos. Né? Então, um dos maiores inimigos do povo de Deus é a religião, é o entendimento religioso. Denominação. Isso é muito perigoso. Ensinamentos, doutrinas muitas vezes vindas da cabeça de homens, para nos escravizar, para tirar o nosso tempo, para tirar a nossa vida. Então fique atento e vamos olhar para o Senhor, vamos meditar na sua palavra, crescermos e buscarmos aprender mais e mais. Tá bom? Então aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje, tá? Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito para nós até aqui. Nosso Deus, muito obrigado pela leitura da palavra de hoje, pelos ensinamentos, por tudo que o Senhor nos tem feito aprender. Te louvamos porque até aqui o Senhor segurou em nossas mãos. Os nossos olhos, Senhor, têm sido escancarados para aquilo que o Senhor tem nos deixado na sua palavra. Te louvamos por essa oportunidade de participar desse plano de leitura, no qual nós temos aprendido muito uns com os outros. Oramos assim, gratos ao Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, mais uma vez. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, entre para o grupo exclusivo, que o link está na descrição. Deixe o seu comentário aqui no vídeo, deixe o seu like, compartilhe o Plaboc, para que mais e mais pessoas possam ser atingidas e incentivadas a começarem ou continuarem uma rotina de leitura da Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua congregação, a sua saúde, o seu trabalho. Que em tudo na nossa vida apenas o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.